Em agosto de 1971, 24 jovens universitários entraram num corredor de um porão na Universidade de Stanford. Todos eram estudantes saudáveis, psicologicamente estáveis, sem histórico criminal. Todos haviam passado por testes para garantir que eram pessoas normais. Metade seria designada aleatoriamente como guardas, a outra metade como prisioneiros. O experimento foi planejado para durar 2 semanas. Foi encerrado após 6 dias. O que aconteceu nesses 6 dias é uma das histórias mais perturbadoras da história da psicologia e uma das mais debatidas. O homem por trás do experimento era Philip Zimbardo, professor de psicologia de Stanford, pesquisador respeitado, alguém que acreditava estar fazendo ciência legítima sobre o comportamento humano em situações de poder. A pergunta que Zimbardo queria responder era simples e profunda. O comportamento abusivo em prisões reais era resultado de personalidades sádicas dos guardas ou era resultado da situação em si? Em outras palavras, são as pessoas que corrompem as instituições ou são as instituições que corrompem as pessoas? Essa é uma das perguntas mais antigas da filosofia moral, e Zimbardo acreditava que podia respondê-la empiricamente. O porão do Departamento de Psicologia de Stanford foi convertido numa prisão simulada, com celas, grades, uma câmara de isolamento que os participantes chamaram de buraco. Os guardas receberam uniformes caqui, óculos espelhados e cacetetes de madeira. Não receberam instruções específicas sobre como se comportar, apenas que deveriam manter a ordem. Os prisioneiros foram presos em suas casas por policiais reais sem aviso prévio, algemados, vendados e levados para a prisão simulada. Foram despidos, desinfetados, receberam números em vez de nomes, vestidos com batas e com correntes nos tornozelos. Tudo isso antes de qualquer interação entre guardas e prisioneiros. A situação já estava sendo construída para produzir um determinado resultado. No primeiro dia, tudo parecia um jogo. Os participantes sabiam que era um experimento, sabiam que eram estudantes universitários, sabiam que podiam sair. No segundo dia, os prisioneiros se rebelaram, bloqueando as portas das celas com camas, rasgando seus números, zombando dos guardas. A rebelião foi esmagada, e então algo mudou, em ambos os lados. Os guardas, que no dia anterior eram estudantes universitários como os outros, começaram a inventar humilhações. Acordavam os prisioneiros no meio da noite para contagens. Forçavam exercícios físicos como punição. Usavam o buraco como ameaça constante. E os prisioneiros que haviam se rebelado no dia anterior começaram a se comportar como prisioneiros reais, deprimidos, passivos, pedindo permissão para usar o banheiro. Em menos de 48 horas, a situação havia transformado estudantes universitários normais em algo que nenhum teste psicológico havia previsto. Zimbardo não estava apenas observando o experimento. Havia assumido o papel de superintendente da prisão e estava tão dentro da situação quanto os participantes. Esse detalhe, que o próprio pesquisador havia perdido a perspectiva científica, é um dos aspectos mais reveladores de todo o experimento. No 4º dia, um prisioneiro entrou em colapso psicológico. Gritava, chorava de forma incontrolável. Havia perdido o contato com a realidade do experimento. Zimbardo o liberou, mas interpretou o colapso como encenação, não como sofrimento real. Mais prisioneiros colapsaram nos dias seguintes e os guardas continuaram escalando, inventando rituais de humilhação cada vez mais elaborados. Foi então que uma pessoa de fora entrou na prisão simulada e disse o que ninguém dentro daquele porão havia conseguido dizer. Christina Maslach, psicóloga, namorada de Zimbardo, havia sido convidada para fazer entrevistas com os participantes.
Ao ver os prisioneiros sendo levados ao banheiro com sacos na cabeça, uma humilhação rotineira que os guardas haviam inventado, ela disse a Zimbardo algo que o fez parar. Disse que o que estava vendo a enojava, que aquelas eram pessoas reais sendo tratadas como se não fossem, e que ele havia se tornado parte do problema. No 6º dia, Zimbardo encerrou o experimento. O encerramento do experimento não foi o fim da história, foi o começo de décadas de debate sobre o que o experimento havia ou não havia provado. Zimbardo publicou os resultados com uma conclusão clara, que a situação havia transformado pessoas normais, que o poder corrompe, que qualquer um poderia se tornar um carrasco nas condições certas. Essa conclusão foi recebida com enorme impacto, porque chegou no momento em que o mundo estava tentando entender como atrocidades aconteciam. O julgamento de oficiais americanos pelo massacre de My Lai estava em curso. O mundo ainda processava o Holocausto. A pergunta de como pessoas normais faziam coisas horríveis era a mais urgente da época. O experimento de Zimbardo entrou para os livros didáticos de psicologia em todo o mundo, ensinado como prova do poder das situações sobre o comportamento humano. Por décadas, foi apresentado como um dos experimentos mais importantes da história da psicologia social. E então, décadas depois, pesquisadores começaram a fazer perguntas que deveriam ter sido feitas em 1971. A primeira pergunta foi sobre a metodologia. O experimento tinha controles adequados? Era replicável? Seus resultados eram generalizáveis? A resposta honesta era não. O experimento tinha falhas metodológicas sérias que a comunidade científica havia ignorado por décadas por causa do impacto das suas conclusões. O tamanho da amostra era de 24 pessoas, número insuficiente para qualquer generalização científica confiável. Não havia grupo de controle, não havia condições comparáveis para isolar variáveis, não havia protocolo de observação padronizado. Mas a crítica mais devastadora veio de onde menos se esperava, das gravações do próprio experimento. Em 2018, um pesquisador chamado Ben Bloom publicou uma análise detalhada baseada em gravações e documentos do experimento que haviam permanecido nos arquivos de Stanford por décadas. O que Bloom encontrou nas gravações mudou fundamentalmente como o experimento deve ser entendido. As gravações mostravam que os guardas não haviam espontaneamente se tornado abusivos, haviam recebido instruções explícitas de Zimbardo para serem duros, para não deixar os prisioneiros confortáveis, para criar tensão. Um dos guardas mais abusivos admitiu numa entrevista que havia deliberadamente encenado o papel de guarda cruel porque acreditava ser isso que o experimento precisava. Não havia sido transformado pela situação, havia escolhido se comportar daquela forma porque acreditava que era o que o pesquisador queria. Isso tem um nome na psicologia experimental: características de demanda. Quando os participantes se comportam de acordo com o que acreditam ser esperados deles, não de acordo com suas disposições naturais. E havia mais. As gravações mostravam que os prisioneiros que tiveram colapsos psicológicos tinham motivações muito diferentes das que o experimento assumia. Pelo menos um dos prisioneiros que havia tido um colapso aparente admitiu décadas depois que havia encenado o sofrimento porque queria sair do experimento e acreditava que era a única forma de fazê-lo. Zimbardo havia interpretado a encenação como prova da sua hipótese, sem verificar se era real. E havia o problema mais fundamental de todos. Zimbardo não era apenas o pesquisador, era o superintendente da prisão. Havia assumido um papel dentro do experimento que tornava impossível a observação objetiva. Quando alguém lhe disse que o experimento deveria ser encerrado,
Um colega pesquisador que visitou a prisão simulada no 5º dia, Zimbardo o ignorou. Só agiu quando Christina Maslach, alguém fora do experimento, alguém que o amava, mas não estava capturada pela lógica institucional do estudo, lhe disse a verdade que ele não conseguia ver. Isso é em si mesmo uma das descobertas mais importantes do experimento. Não sobre prisioneiros e guardas, mas sobre pesquisadores e poder. O experimento que pretendia estudar como o poder corrompeu os participantes também corrompeu o próprio pesquisador. E esse detalhe, que raramente aparece nas versões populares da história, é o que torna o experimento de Stanford uma história sobre muito mais do que guardas e prisioneiros. A reavaliação do experimento de Stanford não aconteceu de uma vez. Foi um processo lento e resistido. Zimbardo havia construído uma carreira e uma reputação sobre o experimento. Seus livros, suas palestras, seu status acadêmico estavam entrelaçados com a narrativa que o experimento havia criado. Em 2007, publicou o livro O Efeito Lúcifer, onde expandiu as conclusões do experimento para explicar as torturas na prisão de Abu Ghraib, no Iraque. A comparação era poderosa e problemática, porque se o experimento de Stanford tinha falhas metodológicas sérias, então as conclusões que ele sustentava sobre Abu Ghraib também eram questionáveis. Zimbardo havia testemunhado como especialista em defesa de um dos soldados acusados de tortura em Abu Ghraib, argumentando que a situação, não o caráter do soldado, havia causado o comportamento. O tribunal não aceitou o argumento. O soldado foi condenado. Mas a questão mais profunda permanece. Mesmo que o experimento de Stanford tenha falhas sérias, isso significa que a hipótese situacionista estava errada? Não necessariamente. Uma hipótese pode ser válida mesmo quando o experimento que pretendia testá-la era metodologicamente falho. Há outras evidências de campos diferentes da psicologia social que suportam a ideia de que situações têm poder real sobre o comportamento humano. O experimento de obediência de Stanley Milgram, conduzido uma década antes, em 1961, mostrou que pessoas comuns eram capazes de administrar choques elétricos potencialmente letais em estranhos simplesmente porque uma figura de autoridade lhes ordenava. O experimento de Milgram também tem problemas metodológicos, mas seus resultados foram replicados em diferentes culturas e contextos com consistência perturbadora. A história documentada de genocídios, de tortura sistemática, de violência coletiva em regimes autoritários, toda ela aponta para o mesmo fenômeno que Stanford e Milgram tentavam estudar. Pessoas que, em outras circunstâncias, seriam vizinhos normais, tornaram-se perpetradores de violência sistemática quando colocadas em estruturas institucionais que autorizavam e recompensavam esse comportamento. Isso não é o que o experimento de Stanford provou, porque o experimento de Stanford não provou nada de forma rigorosa, mas é o que a história, vista em escala suficiente, sugere com força. A distinção entre o que o experimento provou e o que a questão subjacente sugere é crucial, e é exatamente a distinção que as versões populares da história raramente fazem. Há também uma dimensão ética do experimento que vai além da metodologia, a questão do que foi feito aos participantes. Os prisioneiros que tiveram colapsos psicológicos reais, e havia pelo menos alguns, mesmo que outros tenham encenado, sofreram dano psicológico real durante o experimento. E os guardas que haviam adotado comportamentos abusivos, mesmo que parcialmente instruídos, mesmo que parcialmente encenados, tiveram que viver com o conhecimento do que haviam feito. O experimento havia colocado pessoas jovens numa situação desenhada para extrair o pior delas, e então as havia deixado para lidar com as consequências. Zimbardo defendeu o experimento como eticamente justificado pelo conhecimento que produziu,
Os críticos responderam que o conhecimento produzido era contaminado pelas mesmas falhas metodológicas que tornavam o experimento eticamente problemático. Se o experimento não provou o que afirmava provar, então o sofrimento que causou não foi compensado pelo avanço do conhecimento que justificaria esse sofrimento. Esse argumento circular é o que torna a reavaliação do experimento de Stanford tão perturbadora, não apenas para a psicologia, mas para qualquer campo onde a busca pelo conhecimento pode justificar o sofrimento humano. E há uma ironia final que a história raramente menciona. O experimento que pretendia mostrar como instituições corrompem as pessoas foi ele próprio uma instituição que corrompeu as pessoas dentro dela, incluindo o pesquisador que a criou. Stanford não provou a hipótese situacionista, mas demonstrou-a acidentalmente, imperfeitamente, de dentro para fora. Há uma versão da história do experimento de Stanford que circula na internet e que é diferente da realidade em aspectos importantes. Nessa versão popular, os guardas se transformaram espontaneamente em monstros. Os prisioneiros sofreram colapsos genuínos e inevitáveis. E o experimento provou definitivamente que qualquer pessoa pode se tornar um opressor nas condições certas. Cada um desses elementos é simplificado ao ponto de ser enganoso. Os guardas não se transformaram espontaneamente, foram instruídos e encorajados. Os colapsos não foram todos genuínos. Alguns foram encenados por participantes que queriam sair. E o experimento não provou nada definitivamente. Foi metodologicamente inadequado para fazer isso. Por que a versão simplificada se tornou a versão dominante? Porque a versão simplificada conta uma história melhor, é mais dramática, é mais assustadora, é mais fácil de lembrar. E porque Zimbardo, que controlava a narrativa oficial do experimento por décadas, tinha interesse em que a versão dramática prevalecesse. Não há evidência de que Zimbardo conscientemente fabricou os resultados, mas há evidência de que selecionou, enquadrou e apresentou os resultados de forma a maximizar o impacto da sua hipótese favorita. Isso tem um nome: viés de confirmação, e é um dos problemas mais comuns na pesquisa científica em todos os campos. O que torna o caso de Stanford particularmente instrutivo é a escala. O viés de um único pesquisador influenciou décadas de ensino de psicologia em todo o mundo. Gerações de estudantes aprenderam conclusões que eram metodologicamente insustentáveis e as levaram para suas práticas profissionais, suas políticas públicas, suas compreensões sobre o comportamento humano. Há políticas penais que foram influenciadas pelo experimento. Há programas de treinamento corporativo baseados nas suas conclusões. Há teorias jurídicas que o citam como evidência. Tudo isso construído sobre um experimento de 6 dias com 24 participantes que não tinha grupo de controle, cujos participantes foram instruídos sobre como se comportar e cujo pesquisador havia perdido a objetividade científica. Em 2019, a Associação Americana de Psicologia publicou uma declaração reconhecendo as limitações do experimento. Uma reavaliação institucional que chegou quase 50 anos depois dos fatos. 50 anos, durante os quais o experimento havia sido ensinado como ciência estabelecida para milhões de estudantes em todo o mundo. A história do experimento de Stanford é, entre outras coisas, uma história sobre como a ciência falha e sobre quanto tempo pode levar para corrigir os seus próprios erros. Não porque os cientistas sejam desonestos, mas porque os cientistas são humanos. Têm hipóteses favoritas, têm reputações a proteger, têm carreiras construídas sobre determinadas conclusões.
e tem a mesma vulnerabilidade às estruturas institucionais que o experimento de Stanford pretendia estudar nos outros. O experimento que estudou como instituições corrompem as pessoas foi corrompido pelas instituições que o produziram e que dependiam das suas conclusões. O fato de o experimento se repetir em si mesmo, o experimento sendo o exemplo do fenômeno que estudava, é o que o torna, paradoxalmente, um dos estudos mais importantes da história da psicologia. Não pelo que provou, pelo que revelou. Sobre ciência, sobre poder, sobre a dificuldade de ver claramente quando se está dentro de uma instituição que recompensa determinadas visões. O que fica do experimento de Stanford depois de tudo que sabemos hoje? Fica menos do que a versão popular sugere e mais do que os críticos mais severos admitem. O que não sobrevive ao escrutínio é a afirmação de que o experimento provou que situações transformam inevitavelmente pessoas normais em opressores. Essa afirmação era forte demais para ser sustentada por qualquer experimento único, e especialmente por um experimento com as falhas que este tinha. O que sobrevive é a pergunta, porque a pergunta é real, independentemente do experimento. São as pessoas que corrompem as instituições ou são as instituições que corrompem as pessoas? A resposta honesta, à qual a ciência e a história convergem mesmo sem um experimento definitivo, é que as duas coisas são verdadeiras simultaneamente. Pessoas com determinadas disposições são atraídas por determinadas instituições. Instituições com determinadas estruturas transformam as pessoas que nelas entram, e o resultado é sempre uma interação, nunca apenas uma das duas forças. Essa resposta é menos dramática do que a versão popular do experimento de Stanford. É mais difícil de resumir num título, é mais difícil de usar num livro de autoajuda. Mas é mais próxima da realidade e é mais útil para qualquer pessoa que queira realmente entender como o comportamento humano funciona em situações de poder. Há uma lição que o experimento de Stanford ensina, que não estava nos planos de Zimbardo, e que é talvez a mais valiosa de todas. A lição é sobre o que acontece quando uma ideia se torna mais importante do que a evidência que deveria sustentá-la. Zimbardo tinha uma hipótese que ele acreditava ser verdadeira, e acreditava com tanta intensidade que foi incapaz de ver os problemas com a evidência que estava gerando para sustentá-la. Isso não é desonestidade, é humanidade, e é exatamente o mecanismo que o próprio experimento tentava estudar, a forma como contextos e expectativas moldam o comportamento. O pesquisador foi capturado pelo mesmo fenômeno que estava tentando capturar. E Christina Maslach, que entrou do lado de fora, sem estar capturada pela lógica institucional do experimento, foi capaz de ver o que ele não conseguia ver. Isso também é uma lição sobre o valor das perspectivas externas, sobre o perigo de sistemas fechados, sobre a importância de ter alguém que não está dentro da lógica para perguntar se a lógica faz sentido. O experimento Stanford falhou como ciência, mas como espelho mostrou algo real sobre como os humanos funcionam em situações de poder, sobre como as instituições capturam as pessoas, sobre como as ideias capturam os cientistas. Não porque os dados fossem confiáveis, porque o processo inteiro, da concepção à execução, à defesa das conclusões, foi ele mesmo um experimento sobre poder, instituições e a captura do julgamento humano. Essa é a história do experimento Stanford. E histórias como essa são exatamente o motivo pelo qual o Narrati existe.